Como lidar com a decepção dos atendimentos frustrantes? Se você é odontopediatra, se você ama atender crianças e quer lotar a sua agenda com pacientes particulares e da odontopediatria, fica aqui comigo hoje para você assistir esse vídeo, essa aula que eu vou dar, que tem muito conhecimento, muita vivência, minha experiência, que com certeza vai fazer muito sentido para você. Por que eu escolhi esse tema tão bacana? Como lidar com a decepção dos atendimentos frustrantes? Porque na própria odontopediatria acontece muito no consultório, no dia a dia, né, com as crianças que chegam, cada criança de um jeito, cada família de um jeito. Então, a gente vive sempre sem saber o esperado do atendimento. Eu falo que todos os dias eu acordo e não sei qual a caixinha de surpresa que eu vou abrir no meu consultório em cada horário que eu atendo. Bom, e aí eu elenquei algumas coisas importantes para que a gente possa conversar hoje um pouquinho. Você já passou por isso? Com esses atendimentos frustrantes? E você chega no final do dia, assim, decepcionada com você mesmo? Ou, às vezes, com o próprio atendimento, com as pessoas que estavam envolvidas, com a equipe, com a estrutura, enfim. Você fica chateada porque você chegou no final do dia e você não conseguiu realizar o atendimento conforme você esperava. Outra coisa, isso pode ter influência no seu crescimento como profissional? Claro que pode. Imagina, se durante 5 dias da semana, todos os dias, eu chego em casa e eu estou decepcionada porque eu fiquei frustrada com os meus atendimentos, isso vai criar, no mínimo, um desânimo, porque eu acabo enxergando que eu não estou crescendo no atendimento. Então, é muito importante a gente conversar sobre esse assunto para que eu possa, de alguma forma, clarear para você como você vai lidar com essa decepção dos atendimentos frustrantes. Isso pode impedir de lotar a sua agenda? Claro. Primeira coisa que eu quero lembrar, todo atendimento nosso em criança, ele é sempre acompanhado por uma família, por um adulto. A criança nunca chega no consultório sozinha. Então, a percepção do atendimento, daquilo que você executou, é sempre feita por alguém, por algum acompanhante. E se a família, seja o pai, seja a mãe, ou seja a avó que acompanha a criança, ela vai, no final, construir na mente dela uma percepção como se fosse uma nota para o seu atendimento. E aí, se você não consegue executar e ela percebe a sua decepção, porque ficou tudo frustrado, com certeza, esses pais, eles não vão ser, o que eu digo muito, né, valiosos em termos de indicação para você no seu consultório. Então, isso vai fazer com que a sua agenda não cresça. Talvez você pode falar assim, Tia Bela, mas eu tenho um número bom de pacientes, está dando para pagar as minhas contas, mas com certeza você ainda não alcançou o patamar da agenda lotada. E quando eu digo lotada, não é lotada de pacientes de convênio. Eu nem imagino mais convênio na minha vida. Eu estou aqui para te ajudar realmente a focar na sua agenda lotada de pacientes particulares. Então, quando você, ao longo de um tempo, promove todos os dias atendimentos que provocam em você uma decepção, porque eles são frustrantes, você vai enxergar que você não está conseguindo lotar a sua agenda com pacientes particulares. Na odontopediatria, como eu disse, isso é muito comum, é preciso a gente acordar para esse ponto, porque senão, além do que eu falei, de se sentir desanimada, isso cansa fisicamente, né? Todos os dias, se a gente se depara com frustrações no nosso trabalho, a gente vai ter também um cansaço físico, um cansaço mental, porque todos os dias a gente vivenciar situações que a gente perde o controle no consultório, que viram verdadeiros desastres, isso é frustrante para todo profissional. É claro que a gente vive situações difíceis no consultório, toda semana. Às vezes eu passo uma semana sem viver nenhuma situação difícil no consultório. Tem semana que todo dia eu tenho atendimento mais difícil. Mas o fato de eu ter um atendimento difícil não quer dizer que eu, no final, vou ficar frustrada.
E é esse ponto que eu quero trabalhar com você. Por isso que o protocolo Encantamento Tia Bela, que eu utilizo, ele torna esse atendimento um risco muito menor de acontecer essas frustrações e também provocar eu falo assim, e provocar em mim uma decepção. Porque o protocolo, ele me faz seguir escolhas assertivas, principalmente naqueles momentos em que tudo está para se perder na consulta. Mas aí eu me lembro, olha, quando acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer aquilo, eu vou fazer isso. E isso torna a chance muito menor da gente perder o controle no consultório. Bom, então, se isso fez sentido para você, se você tem vivido essas situações, se você realmente enxerga que isso tem sido uma objeção no seu crescimento, fica comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai clarear a sua mente e eu tenho certeza que você vai ficar interessado em tudo que eu vou compartilhar com você. Bom, na odontopediatria, nós podemos passar pela frustração todos os dias, como eu disse, ou até mesmo nos nossos atendimentos, nos mais fáceis. Quantas vezes eu recebo uma criança, e eu gosto muito de anotar na ficha, principalmente quando a criança já veio no meu consultório, eu anoto na ficha como uma sinalização para mim, eu coloco lá, por exemplo, um mais. Eu sei que essa criança ficou super bem comportada, mas às vezes eu coloco um mais, que ela chegou bem, e depois tem 2 menos. Então eu já sei que essa criança, em algum ponto do atendimento, ela chorou. Então, em algum ponto do atendimento, a chance, né, de eu ter me perdido aconteceu. E aí, no final, se ela sai tranquila, se a gente consegue reverter e pegar o controle da situação, eu ponho mais também. Isso é fundamental no seu atendimento. Você saber como a criança se portou na última consulta. Você faz isso? Porque se você não estiver fazendo, você está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma leitura logo antes da criança retornar no seu consultório. E já pensou para a mãe como que é triste quando você começa a fazer uma consulta, a segunda consulta na criança que veio no seu consultório, por exemplo, há 6 meses atrás. E aí você começa o atendimento e começa a dar sinal de que tudo vai perder. A mãe olha para você e fala assim, por exemplo, se fosse comigo, tia Bela, você lembra, né, como que ela se portou na última consulta? E aí você não lembra. E dá aquele branco. E você fala, meu Deus, será que ela está querendo dizer que foi difícil e está me avisando que hoje vai ser difícil? Ou será que ela está querendo dizer para mim que foi fácil e hoje a criança está começando a dar sinais que ela mudou o jeito dela? Por fatores, N fatores, né, emocionais, a criança mudou de escola, a própria pandemia, separar os pais, tem muitos fatores que envolvem, que pode alterar o fator emocional da criança. Então, se a gente não faz essa anotação, é como se você deixasse de facilitar uma pré-leitura do que poderia acontecer no seu consultório. Então, é muito importante você fazer essa anotação, para que você também diminua a chance de você ficar decepcionada por esse atendimento ser frustrante. E aí eu coloquei aqui para você, olha, o que é frustração no atendimento? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. Não sei executar a técnica. Por exemplo, eu me sinto insegura para fazer uma endodontia, ou uma extração, ou uma cirurgia de frenotomia em bebezinho recém-nascido, ou uma cirurgia de frenectomia lingual. Então, eu não domino a técnica. Esse é um ponto que pode te levar a ficar frustrada e te provocar a sensação da decepção, porque você não se preparou em termos de técnica para executar um procedimento. Então, isso é muito importante. E o que acontece com o dentista que, por exemplo, não percebe essa importância de estar atento à preparação que a gente tem técnica de um procedimento? Ele marca o paciente, tem que fazer uma cirurgia. E aí marca o paciente entra, aí ele vai se preparar, né, ainda com os materiais, preparar até a técnica que ele vai usar, o tipo de anestésico que ele vai usar. Então, a chance desse dentista se perder, ela é muito maior, mas você não. Você está me escutando, você está abrindo a sua mente,
porque você entendeu que você precisa se preparar, que é o mínimo que a gente tem que ter, é a preparação técnica para algum procedimento. Outra coisa também, por exemplo, quando você não se prepara, você se perde no meio do procedimento. Nossa, eu ia fazer isso assim, acabei me perdendo, o que eu faço agora? E eu elenquei uma coisa muito importante que eu vejo que acontece, porque eu trabalho há muitos anos, eu já tive inúmeras dentistas trabalhando na minha clínica, então eu percebo muitas vezes que as dentistas ficam com a mão tremendo na hora que estão atendendo a criança, porque elas estão, às vezes, inseguras, as dentistas estão inseguras ou com a técnica, ou às vezes até com a postura dos pais, e a dentista começa a ficar com medo, e a mão treme. E isso é percebido pelos pais. Se não for percebido pela criança também. Então você se perde e você demonstra o seu nervosismo. Isso também vai te causar uma frustração que vai gerar uma decepção em você como profissional. Bom, outra coisa que eu elenquei aqui, ó, que você às vezes fica com cara de quem perdeu o controle da situação. Sente frustrada porque não entregou um bom trabalho. E qual que é a nossa missão no consultório? Entregar um bom trabalho. O que a gente quer fazer quando a gente é contratada no consultório? A gente quer entregar, no mínimo, aquilo que os pais esperam. Mas eu te digo mais, se você entregar para além da expectativa dos pais, com certeza você vai encantar, você vai fidelizar e você vai se sentir realizada naquele serviço que eles estão propondo em te contratar. Então, existe uma frase que eu gosto muito de dizer, vou tomar uma água aqui. Existe uma frase muito legal que eu gosto e que muitas vezes é uma frase que eu acho que norteia quando acontece isso de perder o controle da situação. Quero fazer o meu melhor e acabo fazendo o pior. Isso, para mim, é a melhor definição de frustração. Por quê? O profissional, o dentista, ele sabe a capacidade dele, ele sabe que ele tem uma capacidade de apresentar, de exercer e de entregar um bom atendimento, um bom cuidado, que é aquilo que a gente é contratado. E a frustração grande é quando ele acaba executando pior do que aquilo que ele sabe que ele tinha capacidade de fazer. Isso é frustração. E isso é terrível, dá uma sensação péssima no profissional. Eu vou contar uma história para vocês agora, de um atendimento que aconteceu na minha clínica, e que eu vi, era uma dentista da minha equipe, que estava atendendo uma criança que chegou, porque essa criança, ela tinha caído. Ela estava com um dentinho mole, e um dentinho dela da frente tinha avulsionado, saiu na mão. E os pais ligaram, só poderiam ir mais tarde, eu não estava mais na clínica. Mas como eu gosto muito de dar um apoio para minha equipe, eu liguei, né, para essa odontopediatra, conversei com ela e tudo, e os pais chegaram. E os dois, tanto o pai quanto a mãe, são médicos. E eles chegaram na consulta, e a mãe toda preocupada com a criança, porque a criança estava realmente muito machucada e tudo. E a odontopediatra conversou com o pai, explicou que a gente não faz mais reimplantar o dentinho, que isso não usa mais. E o dente que estava mole, ele estava extremamente amolecido. E esse dente não poderia mais ficar em boca. Eles fizeram a radiografia e viram que esse dente tinha tido uma fratura. E aí ela conversou com os pais, explicou que o dente não poderia ficar mais e que precisava tirar o dentinho. E aí o que aconteceu? Esse pai, por ser médico, ele cresceu muito assim, né, da própria posição dele ali como pai, e ultrapassou, lembrando que ele era médico, e falou com a dentista, né, odontopediatra, que não precisava dela tirar, que ele mesmo faria cirurgia em casa. E aí, o que aconteceu com a odontopediatra? Ela ficou um pouco frustrada com essa posição do pai, que queria tomar a frente e tomar as rédeas do atendimento. E é muito importante quando a gente observa isso, porque a gente acaba deixando de fazer aquilo que a gente sabe, que é o nosso melhor, e a gente deixa o pior imperar no consultório.
mas graças a Deus que ela é uma menina muito bem preparada, trabalha comigo. Ela se posicionou, ela conversou com o pai, né? Ela deu como se fosse uma pausa no atendimento, chamou os pais para conversar no escritório e explicou para o papai: olha, eu entendo que você é médico, entendo que você é da área da saúde, mas você não é dentista, então eu preciso te explicar que essa cirurgia ela tem que ser feita no consultório, porque existe um fragmento dentário, né, intraósseo, existe toda uma anestesia que precisa ser feita para a criança não sofrer, porque o dentinho ele estava ali de pendurado, mas ele tinha uma inserção ainda de fibras no osso. E ela explicou para o pai que a criança iria chorar. Então ficou naquela situação. A mãe toda preocupada com a criança, querendo que já resolvesse a situação, e o pai como se fosse ainda querendo manter as rédeas do atendimento. E o final dessa história? Eu sei que você está doida para saber qual foi o final dessa história. E o final da história naquele dia não foi o final que a gente gostaria que tivesse acontecido, né? Que seria o pai realmente deixar fazer a cirurgia e a gente terminar aquela situação. Não, o pai decidiu que ele não queria, que ele iria levar a criança para casa e a mãe ficou um pouco sem graça com tudo que estava acontecendo e aí eles resolveram ir embora e a dentista falou com eles que eles poderiam pensar, tudo bem. Por quê? Existe um ponto nessa situação que a gente precisa entender que os pais, eles são soberanos da decisão do que eles vão querer para o filho. Por mais que a gente, como profissional, mostre aos pais o que é correto, qual o diagnóstico, qual o prognóstico e qual o plano de tratamento, quem bate o martelo se vão aceitar ou não aquilo que a gente está propondo são os pais. Então, nesse momento, não tinha como a dentista ela obrigar esse pai a executar esse procedimento. Então, respeitosamente, encerraram o atendimento, e aí o pai chegou na sala de espera e falou com a nossa secretária por que ele deveria pagar essa consulta, porque não tinha feito o procedimento, né? Primeiro que consulta é um valor que ele assinou antes, ele sabia que ele teria um diagnóstico e tudo, e que se tivesse com o procedimento seria a parte. Então, a minha secretária, como é uma pessoa muito bem treinada pelo protocolo Encantamento Tia Bela, explicou para ele, né, que aquilo ali foi uma consulta de um diagnóstico, que houve um atendimento e tal. Enfim, eles pagaram numa boa, não tivemos problema nenhum com isso. Mas no outro dia, o que aconteceu? Esses mesmos pais entraram em contato com a nossa clínica, a mãe que ligou, desesperada, que a criança estava chorando muito, que o dente estava despendurado, doendo, todo em posição incorreta, e aí ela foi lá na clínica, a gente fez a extração, eu ajudei também, deu tudo certo. Então, por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes a gente percebe que a situação ela vai sair do controle. Às vezes não é culpa da gente, né? Não é porque eu não soube executar algum procedimento, não é porque eu não tive estrutura, não é porque eu não tenho uma equipe de apoio, mas é porque do outro lado, aonde estão os pais, não existe uma cooperação da parte deles e que só diz respeito a eles que chegou para poder concluir esse atendimento. Mas eu fico tão feliz, né, com o treinamento da minha equipe, através do protocolo, que as meninas, elas têm uma habilidade de tornar, puxar a rédea para o lado delas, e mesmo que a conclusão do atendimento, daquele plano de tratamento não seja feita, não causa frustração na profissional, porque ela agiu correto, ela deu todas as explicações, ela foi muito pertinente naquilo que ela explicou. E o que aconteceu? No outro dia voltou e foi realizado o procedimento. E aí tirou da minha dentista, da minha profissional, a sensação que ela tinha de frustração. Então, ela não teve essa frustração porque ela soube controlar as rédeas do atendimento. E eu falo isso porque uma das coisas mais importantes que você, como odontopediatra, tem que fazer para que não aconteça essa decepção causada pela frustração dos atendimentos é a gente não perder as rédeas do atendimento que está acontecendo aí. Então, por mais que seja difícil, por mais que, nossa, que as crianças estão gritando, é preciso continuar a ter o controle da situação. Porque quando a gente perde o controle, profissionais que não percebem isso, uma das coisas que eu mais noto é que os pais, eles reparam que tudo ali ficou desorganizado. A criança nota que a situação está desorganizada.
E uma coisa que eu te digo, as crianças, elas estão conectadas com os pais, que são as pessoas ali que elas mais confiam. Por mais que você já tenha atendido a criança, quando existe um descontrole no atendimento, a criança olha para a mãe, a criança olha para o pai. E se os pais estão com cara de quem está desesperado, está inseguro, a criança também vai ficar inseguro. E sabe o que é o pior também? Quando a secretária também observa que o dentista perdeu as rédeas, perdeu o controle do atendimento. Isso é terrível, isso não pode acontecer, porque isso é um fator que vai prejudicar muito a você de lotar a sua agenda com pacientes particulares, e principalmente de crianças, né? Porque as crianças, elas realmente têm um comportamento que muitas vezes nos ajuda no atendimento e muitas vezes torna o atendimento mais difícil. Eu não gosto de dizer que as crianças atrapalham, porque as crianças são seres em construção. Então, a gente não pode exigir de uma criança um comportamento X, certinho, como manda o figurino de um atendimento de adulto. Às vezes eu brinco muito com o Ângelo, meu esposo, porque ele fica lá na clínica e é uma calmaria danada lá no consultório dele. E do outro lado da pediatria, nós estamos lá ralando com as crianças. Mas é isso que a gente espera, né? Nós estamos ajudando esses seres que estão em construção para que eles possam se tornar adolescentes, adultos, com um comportamento tranquilo e gostarem de ir ao dentista, fazendo uma boa experiência. Então, o pulo do gato, para quem quer realmente aprender a não ficar decepcionado com os atendimentos frustrantes, é saber lidar com as situações que acontecem no consultório. Esse é o pulo do gato, porque senão você vai todos os dias, você vai aumentar o seu desejo de correr da odontopediatria, porque não tem jeito, sempre vai existir situações difíceis no seu consultório. Se você lida com criança, pode esquecer. Se você está na faculdade, está pensando em fazer odontopediatria, eu não estou aqui para te desanimar, eu estou aqui para te preparar, porque se você ama criança, você consegue ser uma excelente odontopediatra quando você valoriza essa preparação para todos os atendimentos, os fáceis, os medianos, os difíceis, principalmente. Eu brinco, vou tomar mais uma aguinha. Eu brinco muito que os atendimentos difíceis, as crianças, os bebês que choram, foram as crianças que mais me prepararam para a minha vida profissional. E com o protocolo Encantamento Assertivo que eu criei, eu realmente disponibilizei um encantamento com as crianças que eu consigo criar um canal de confiança com elas. Ah, Tia Bela, mas todas você cria na primeira consulta? Não, nem sempre eu crio na primeira consulta. Às vezes é na primeira, às vezes é na segunda, às vezes é na terceira. Depende muito da idade da criança, se é bebê, se é uma criança de 2 anos, que está naquela fase que quer mandar em tudo. Então, isso depende muito, assim, né, do perfil de cada criança. Bom, por exemplo, agora eu queria dar um outro exemplo. Até foi uma mensagem que eu recebi. Vou ler para você. O dentista fez uma consulta e a criança não deixou fazer nada. E a mãe não insistiu. A mãe não cooperou. E ainda disse que não gostaria que forçasse, que segurasse a criança, nem ela mesma. Porque normalmente a gente pede que os pais façam a contenção na nossa clínica, que é o ideal. A mamãe e o papai segurar a criança. E quando não der, a secretária, a sua equipe, vai te ajudar a segurar a criança. E aí, o que você sentiu, né? A pergunta que eu fiz para essa dentista desse acontecido. Frustrada? Claro que ela ficou frustrada, porque ela não conseguiu executar nada. Ela fez a consulta, mas esse nada, eu até lembro que eu escrevi para ela, mas nada? Não. Eu consegui fazer uma consulta onde eu passei o conhecimento, eu passei as orientações de higienização, eu passei as orientações de dieta, que é muito importante, eu ensinei a criança a escovar os dentes. Então, assim, esse nada, muitas vezes, ele é falado pelos pais, quando termina o atendimento. Ah, mas você não conseguiu fazer nada. E isso gera uma frustração no meu coração. Isso gera, quando eu ouço, né, alguma dentista falando assim, porque eu não permito que isso aconteça comigo.
Porque a nossa consulta, ela não é simplesmente o ponto que você vai abrir a boca da criança e vai fazer um polimento com o motor. A consulta que agrega valor, a consulta que gera transformação na mente dos pais, ela é uma consulta que tem que ser valorizada desde o início, não só naquele momento da cadeira. Então, assim, é muito estranho quando essa dentista conta que ela fez tudo isso durante a anamnese, escutou, ela perguntou, ela orientou, e no final a mãe fala que não conseguiu fazer nada. A gente precisa se posicionar. A gente precisa, como profissional da saúde, enxergar o valor que a gente tem naquilo que a gente está passando para os pais. E aí, eu até coloquei assim, mas você se sentiu decepcionada? Ela colocou decepcionada. E aí, a mãe também estava decepcionada e a criança também. Então, nesse ponto, algo tem que mudar. Então, mesmo que ela tenha passado para a mãe conhecimento de dieta, de escovação, ela não conseguiu completar a consulta toda, ela percebeu que algo tinha que mudar. Mas o quê? Quem que tem que mudar? Né? Nesse atendimento que não foi concluído. Será que é só a dentista que tem que mudar? Será que é só a mãe? Será que a criança tem que mudar? Uma coisa eu te digo, se a criança for pequena, se ela tiver 3 anos de idade, é muito complicado você exigir de uma criança ela mudar o comportamento dela, porque até os 4 anos, a criança ela processa tudo até os 4 anos pela emoção. Então, é muito complicado a gente exigir da criança uma compreensão, por mais que eu converse com a criança um tempo. Agora, a criança, a partir dos 4 anos, ela processa pela razão. Então, eu já consigo explicar, pontuar com a criança, ponderar com a criança, tentar convencer a criança, ganhar ela ali na lábia e tudo. Mas a criança menor, não. Então, eu elenquei os 2 pilares principais que eu considero que precisam ser trabalhados no caso de uma consulta onde o dentista não consegue concluir o atendimento. Que os pais enxergam mais valor até na hora que está ali no exame clínico, na hora que vai fazer a limpeza. Então, o primeiro pilar é você, como odontopediatra. É você que atende a criança. Você é o primeiro pilar que precisa fazer alguma mudança, né? E o profissional, porque você é o profissional contratado. E o outro pilar é a mãe, porque a mãe, ela é responsável pela criança e ela é a contratante do seu serviço. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a mãe. Eu vou falar primeiro sobre a dentista. Se você tem um protocolo no seu consultório já montado, assertivo, sabe por que você não vai cair nesse descontrole, nessa situação de ficar tudo perdido na hora do consultório, na hora do exame clínico? Porque o próprio protocolo disponibiliza um horário que você vai ter uma conversa franca com a mãe antes de ir para a cadeira e não deixar o inesperado acontecer, né? O desesperador acontecer para depois você sentar com a mãe, voltar a mãe para o escritório e falar com a mãe, ai, mamãe, eu esqueci de te conversar com você, que nessa idade a criança, ela chora, pode acontecer mesmo dela espernear, e aí eu perder o controle, você me desculpa. Então, isso não pode acontecer para quem quer alcançar uma agenda lotada de crianças particulares, pacientes particulares da odontopediatria. É inaceitável que você chegue no momento da consulta, da cadeira, do exame clínico, na hora de colocar a mão na massa, na hora de examinar com espelhinho, de fazer a limpeza, sem ter tido essa conversa com os pais. Eu acho que esse é o ponto principal desse vídeo hoje. E isso tem que abrir a sua mente de alguma forma. Para isso, o protocolo Encantamento Tia Bela, ele é assertivo, mudou e tem mudado a conduta de várias alunas minhas no curso. Outro pilar, né, como a gente falou, que precisa ser mudado é a mãe. Por quê? Então, o dentista, ele tem a parte dele que é conversar com a mãe. Mas a mãe tem a parte dela de ouvir, compreender e acatar do dentista essa manifestação, essa solicitação da ajuda, do que diz respeito à parte dela de conduzir ali a criança no momento do exame com uma autoridade.
Mas não precisa ser uma autoridade para transformar essa experiência no consultório uma coisa terrível. Claro que não. Você precisa de uma autoridade com amor, que a gente chama muito de autoridade amorosa da mamãe, e você vai conversar com a mamãe também sobre isso na hora da anamnese e não na hora do momento desesperador, porque você precisa, de alguma forma, mostrar para essa mãe que você conta com ela, que essa parte que diz respeito a ela, de ter ali uma autoridade, de falar com a criança que tem que fazer, de segurar a mãozinha, o papai segurar a cabeça, isso precisa acontecer, porque senão, sabe o que vai gerar? Várias consultas em vários odontopediatras da sua cidade que ela vai levar, porque simplesmente ela não quer segurar a criança. Então, ela não entende, não compreende que a criança precisa ser cuidada, a criança precisa de um atendimento, muitas vezes até a criança está com lesões de cárie, e se os pais não modificam essa postura, o problema não está em você como odontopediatra, o problema não está na sua clínica, está na mente dos pais que precisam ser clareados, ser convencidos da parte que diz respeito a eles de executarem. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido pertinente para você, porque o ideal é que a gente não se sinta frustrado nos atendimentos. O ideal é que a gente consiga fazer de cada atendimento difícil uma experiência que me torne uma profissional melhor. Claro que vão ter erros, coisas pequenas que eu poderia ter feito melhor, mas as coisas grandes, essas já têm que estar resolvidas, pontuadas num protocolo de atendimento. Eu sou Tia Bela, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu tenho um curso online maravilhoso que é o Protocolo Encantamento Tia Bela. E eu espero você em todos os meus vídeos. Deixa comentários aqui, caso você tenha alguma dúvida, ou me mande um direct. Um beijo e até o próximo vídeo.